Oi pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos ao canal e hoje eu venho trazendo para vocês mais um vídeo novo e hoje nós vamos falar sobre atraso no desenvolvimento infantil e o que seria isso. Mas antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, dá aí o seu joinha, aciona o sininho, assim você vai estar recebendo todos os vídeos, todas as novidades que eu postar aqui. Ok? Vem comigo! Meu nome é Valquíria Pontes, psicopedagoga e especialista em autismo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil e o atraso. E o que seria isso? Muitos pais chegam ao meu consultório, gente, com muitas dúvidas. Por quê? Porque eles acham normal, porque todos, ou a grande maioria dos professores, o que a gente sempre escuta? Ah, o meu filho ainda não é alfabetizado. Calma, cada criança tem seu tempo. Ah, o meu filho ainda não fala. Calma, cada criança tem o seu tempo. Ah, o meu filho não anda. Calma, cada criança tem o seu tempo. E até quando esse cada criança tem o seu tempo, nós podemos considerar normal. Eu concordo, claro que cada criança tem o seu tempo e cada criança tem a sua forma de aprender, como nós também. Muitos de nós temos um método de aprendizado diferente do outro, nem todo mundo aprende da mesma forma. Tem pessoas que quando vão estudar, por exemplo, elas são muito visuais, elas precisam ver, né, o professor ali tá falando, ou assistir alguma coisa, ou ler um livro, enfim, elas precisam ver o conteúdo. Tem pessoas que ouvindo já gravam tudo. Ah, eu vou participar de uma aula, eu vou ouvir, né, a aula, eu vou assistir porque ali eu consigo, eu vou me adaptar melhor, eu vou aprender melhor. E isso não é errado, cada um aprende de uma forma. Porém, vamos falar um pouquinho das crianças. O que seria considerado, que nós podemos falar que é considerado normal? Eu tenho 2 filhos e cada um aprendeu de uma forma diferente do outro. A minha filha, por exemplo, falou muito rápido. O meu filho, com 1 ano, não falava nada. Meu filho tudo ele apontava, ele usava os pais, nós, como ferramenta para poder conseguir alguma coisa. Porém, ele já andava com 1 ano, meu filho andava sozinho. Minha filha, com 1 ano, andava segurando nas coisas. Então, é aí que nós dizemos que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma. Por quê? Isso ainda está dentro do normal, tá? Dentro daquilo que nós consideramos padrão do desenvolvimento infantil. Não adianta eu querer trazer para vocês aqui muitas coisas, porque existem livros e mais livros que vão falar ali que o bebê de tal idade, de tal a tal idade, ele vai fazer isso, vai fazer... Aí vem a criança de, por exemplo, a 12 meses, a 24 meses, ela vai fazer isso. Então, assim, são padrões já do desenvolvimento infantil. Porém, tem aquelas crianças que atrasam um pouquinho mais, mas que ainda é considerada dentro do que chamamos padrão, e tem crianças que são muito adiantadas, que também são consideradas normais dentro do padrão. Porém, tem aquilo que nós chamamos de atraso. E por que chamamos de atraso? Imaginem vocês que uma criança com 18 meses a 2 anos, por exemplo, se essa criança ela não fala nada, ou se ela fala quase nada, essa criança é considerada com atraso na fala.
tá? Se a criança, por exemplo, ela anda na ponta do pé, essa criança, ela pode apresentar algum atraso, tá? Então, assim, isso, o especialista, essa criança precisa ser avaliada por um especialista da fala, por um neuropediatra que vai estar avaliando por que essa criança está andando na pontinha do pé, porque isso pode trazer e acarretar para crianças vários problemas futuros, né? Porque andar na pontinha de pé, imagina nós adultos, mulheres, que usam salto alto o dia inteiro, quando você descansa o seu pé, nossa, que alívio, não é? Então imagina a criança que está em formação, está em processo de desenvolvimento, essa criança, ela vai ficar andando só na pontinha do pé. O que vai acontecer com essa criança? Né? Então isso pode ser prejudicial a ela, precisa sim ser avaliada por um médico, né? Então assim, a gente precisa saber o que é considerado padrão normal e o que não é. Então, quando muitos professores falam isso é normal, cada criança tem o seu tempo, gente, pais, vamos parar, prestar atenção, que tempo é esse? Se você tem um filho que está, eu dei de exemplo a fala, tá? Mas se você tem um filho de 7, 8, 9 anos, como às vezes chega aqui para mim no consultório, crianças com 8, 9 anos, onde professores falam que cada criança tem o seu tempo, não. Por isso que tem o processo que chamamos de estimulação precoce. Se por acaso o seu filho, tá ali, tá quase, né? Ele, por exemplo, ele está semi-alfabetizado, ele ainda não é completamente, ele conhece as letrinhas, conhece as sílabas, mas não sabe juntar. Então, assim, existe um processo que pode ser uma defasagem, tá? Não estamos falando de defasagem de aprendizado, tá? Estou falando de atraso. Tá? Atraso motor, quando a criança ali tem algum déficit, não sabe, não consegue pegar, por exemplo, o lápis, não tem noção de certas coisas, isso são atrasos. E às vezes mãe, né, tem as anteninhas ligadas, que isso já é de mãe. Só que às vezes essa mãe, ela vai ao professor, que é aquele profissional que geralmente todas têm acesso, né? Ela vai ali até aquele profissional e o profissional fala, não tem o que se preocupar, tudo é normal, onde na realidade não é. E isso vai se passando tempo, porque aquela mãe achou, né? A professora falou que era normal e não é, né? E vai se passando tempo e aquilo que poderia ser corrigido lá atrás, hoje nós temos um problemão. Então, gente, hoje o meu recado realmente hoje é para as mamães. Se você percebe que o seu filho tem alguma coisinha ali que você fala assim, não tá dentro daquilo. Gente, quando eu falo padrão, entendam bem, eu não estou falando que o seu filho tem um problema, não é isso, porque uma defasagem, ele já está fora daquele grupo, então para que a gente empurre ele, jogue, ele precisa de um auxílio, e é esse auxílio que nós estamos falando que ele precisa ter, para que ele não venha ter problemas lá na frente. Como muitas crianças às vezes chegam no meu consultório, os pais falam para mim, olha, eu procurei um professor e o professor falou que era normal, só que eu tô vendo que não é normal, passou meses, passou um ano e a criança com 8, 9 anos e ainda não é alfabetizada, eu tô vendo que tem algum problema. Então imagina uma criança de 8, 9 anos que não é alfabetizada, essa mãe não teve auxílio e agora ela tá tendo um problemão, né? Porque a criança já está no 3º, no 4º ano e não é alfabetizada. E aí, o que a escola vai falar para essa mãe?
Aonde você esteve, mãe? Onde na realidade muitas vezes o problema não foi a mãe. Essa mãe não teve o auxílio, né? O profissional, o professor não auxiliou, achou que tudo era normal, porque tem escolas que deixa a vida me levar, mas tem aquelas escolas que pegam um aluno e falam, eu vou te levar. E às vezes são essas escolas que a gente precisa realmente, porque aí ela vai ter, essa criança vai ter uma grande dificuldade. E ninguém aqui quer, né, que o seu filho passe por essa dificuldade. E você, profissional da área da educação, se você vê que algum aluno ou até mesmo seu paciente, seu aprendente, converse com os pais. Os pais precisam estar abertos a conhecer tratamentos, terapias e saber que isso não é o final do mundo. Porque uma defasagem, gente, é muito mais fácil de você pegar na mão dessa criança e andar junto com ela por ser uma defasagem, do que isso se agravar muito mais. Então, pessoal, segue a dica. Desenvolvimento infantil e atraso não podem andar juntos. Seu filho tem o processo de desenvolvimento infantil e isso ele vai passar cada criança de uma forma. Uns com dificuldade, outras com nem tantas e outros com nenhuma. Porém, eles precisam ir passando por fases e por fases e por fases. Tanto que assim, eles engatinham, tem criança que não engatinha, que já pulou uma fase e já vai direto andando, tem criança que já vai andando segurando nas coisas, tem criança que não passa por isso, anda direto. Tem criança que fica mamã, mamã, papá, papá. Tem criança que não passa por isso e já começa a falar pequenas frases, pequenas palavras, né? E aí nós vamos. Tem crianças que elas começam a ter hábito de leitura e elas começam a ler sozinha muito antes do esperado da escola e tem crianças que não são assim. Porém, todas estão dentro daquilo que nós chamamos padrão, tá? Quando você vê que o seu filho começa a não andar, não falar, não é alfabetizado, não interage, alguma coisa tem. Então, não deixa a coisa aí cada vez mais, porque esse problema vai aumentar. Nem sempre tudo passa. Nem sempre tudo passa. Então, gente, procure um profissional. Não deixe esse problema aumentar e aumentar. Ok, pessoal? Se você que é pai, mãe, gostou desse vídeo, ficou com alguma dúvida, coloca aqui que eu vou ter um imenso prazer em estar respondendo todos vocês. A vocês que são profissionais, querem saber um pouco mais sobre o processo de desenvolvimento infantil, coloca aqui também. Eu vou estar auxiliando todos vocês. Tá bom, gente? Dá aí o seu joinha, compartilha com maior número de pessoas que vocês puderem. Se vocês conhecem crianças assim que têm um atraso no desenvolvimento, compartilhe esse vídeo com eles. Às vezes eles ainda não conhecem, ou às vezes eles ainda estão no processo de achar que tudo vai passar e nem sempre passa. Obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo.